Sim, sim, acho Pode, que pode. podemos começar já, tem uns cinco Vamos lá. minutinhos para a gente ter o Tá pessoal bom. aí chegando, também tem gente entrando agora. Show. Primeiramente, em nome da Liga de Mercado Financeiro, a gente agradece pra caramba aí a presença da 20 Partners no nosso evento, tanto no stand que foi ontem, como na palestra hoje também. Hoje a gente vai ter um tema super interessante aqui para o pessoal sobre o processo de análise de ações. Acredito que é de interesse de bastante gente. E agradecer o Roberto e o Otávio aí por conduzirem essa conversa aí hoje. Qualquer coisa, pode me chamar aqui também. No final a gente faz uma sessãozinha de Q&A aí com o pessoal, com as dúvidas. Tá legal. Desculpa, cara, o seu nome qual é? Meu nome é Arthur. Ah, tá, que também não tá aparecendo aqui, né? Beleza, Tá só a Arthur. Liga de Mercado Financeiro. Eu sou o coordenador de eventos aqui da Liga. Tá legal. Bom, Boa, gente, quando quiserem assim, começar então. a gente vai, eu e o Roberto vamos dividir aqui uma apresentação, tá? Eu vou começar falando, depois vou passar a bola para o Roberto. Ao longo da apresentação vai ficar bastante claro aí para vocês o que que a gente faz, né? E é uma apresentação curta, mas a ideia é mostrar um pouquinho de como a gente faz, né? Do que a gente faz. E antes disso a gente vai contextualizar um pouquinho também o que que a 20 é, né? Quer dizer, o que que a gestora 20 e aonde que nós, né, a nossa área aqui, se localiza dentro da gestora. Então, vamos passar logo, Roberto, vamos começar, que eu acho que é mais fácil ir falando conforme vai evoluindo, né? Bom, então, a 20, ela começou em 2009, Na verdade, a nossa história ela é um pouco mais antiga do que isso, tá? A maior parte dos sócios fundadores da 20, né, em 2009, eles trabalhavam juntos no antigo Banco Pactual, né, que hoje é a BTG Pactual, né? Mais ou menos 25 anos atrás, uma parte do nosso grupo entrou lá no Pactual e passou uma boa parte da vida profissional lá. E em 2009, houve uma divisão em que um conjunto dos sócios do Banco Pactual saíram para fundar a 20, e um outro conjunto deu sequência ao Pactual, agregando o nome de BTG, e é o que hoje é a BTG Pactual, né? Isso teve uma série de razões, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando a gente falar um pouco da estrutura da 20, que a principal razão é uma visão um pouco diferente que a gente tem da melhor forma de você atuar no mercado financeiro, né? A gente acredita que a melhor forma é você fazer a gestão do dinheiro de terceiro junto com o seu próprio capital, né, com o seu próprio dinheiro, através de uma gama enorme de fundos de investimento, né? Enquanto o modelo de banco é um modelo um pouco diferente, né? É um modelo em que o banco tem lá o seu capital e ele eventualmente gere o dinheiro de terceiros, não necessariamente da mesma forma como é gerido o capital do banco. Isso não é nem um plus, nem um detrator, tá? Apenas é uma forma um pouco diferente e aí era um pouco diferente da nossa filosofia, tá? Então, por essa razão, a 20 foi criada em 2009. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe da nossa estrutura e a partir daí a gente passou por um processo aí de já vão 14 anos de lançamento de novos produtos, novos tipos de verticais, novos produtos de investimento, diversificando a nossa base de clientes e fomos crescendo a quantidade de recursos que a gente tem sobre gestão, né? Hoje a gente tem mais ou menos 64 bilhões de reais sob gestão, a gente nasceu com mais ou menos uns 2 bilhões de reais, e ao longo desse tempo a gente foi engordando, né? Foi crescendo tanto em ativos sob gestão quanto em estrutura mesmo, né? Quer dizer, a gente começou a 20 com mais ou menos 20 pessoas, né? Hoje a gente é uma coisa da ordem, né, de 200 pessoas mais ou menos, né? Então a gente multiplicou aí por uma ordem de grandeza o nosso tamanho também. Então essas coisas foram acontecendo concomitantemente ao longo dos anos e hoje já somos aí uma casa bem consolidada, né? Com 65 bi sob gestão, diversos fundos em diversas estratégias, em um total de 38 sócios, né? E a gente pode mostrar aqui embaixo 260 profissionais, tá? No ano de 23. Vamos seguir, Roberto, por favor. Então, esse aqui é o slide que é legal, que é explicar um pouquinho o que a gente é. Porque quando a gente fala que a gente é uma gestora de fundos de investimentos, é um pouco vago, né? Quer dizer, existem diversos tipos de fundos, diversas estratégias diferentes, e eles
muitas vezes tem muito pouca similaridade entre si, né? Então, uma principal diferença, né, uma primeira diferença entre a gente, cara, e outras casas, outros fundos de investimento, né, outras gestoras, é que a gente atua em diversas verticais, tá? Isso não é tão comum assim, né? Na maioria das gestoras que vocês encontram por aí, atua em uma, no máximo duas verticais, são altamente especializadas. Enquanto a gente foi para o modelo em que, né, a gente diversificou bastante, tá? Então a gente atua em diversas verticais, né? Uma vertical super forte nossa é o Private Equity, né? Que investe em empresas que não são negociadas em bolsa, com um horizonte aí de, poxa, no mínimo 10 anos, né? A gente tem uma outra vertical que são fundos de infraestrutura, né? O Brasil tem um déficit de infraestrutura enorme, então a gente captar dinheiro para investir nesse setor faz todo sentido, é uma outra vertical nossa. A gente tem uma vertical imobiliária, né, real estate, super importante também, aí tanto em fundos fechados quanto em fundos abertos, negociados em bolsa, né? Você pode comprar ou vender cota desses fundos na sua corretora. Temos uma parte de crédito, né, importante, que não é comprar ações de empresas, né, mas é emprestar dinheiro para empresas, né, também através de fundos. Tem uma parte de ações, né, que é exatamente o que a gente faz e que a gente vai elaborar um pouco mais na frente, né, que são os fundos que investem em empresas de capital aberto negociadas em bolsa, né, os famosos fundos de ações, né. É nessa vertical que, né, tanto eu quanto o Roberto trabalhamos, né, e aqui que a gente vai elaborar um pouco mais, tá? A gente tem uma parte de hedge funds, né, são fundos um pouco mais nervosos, que atuam em qualquer mercado, né, de uma forma mais, vamos dizer, abrangente, menos especializada. A gente gere dinheiro de terceiros de uma forma mais agnóstica, né, que é essa parte que a gente chama de soluções e produtos de investimento, que é pegar, por exemplo, o dinheiro de, sei lá, uma família, de um indivíduo muito rico e tentar encontrar as melhores ofertas de investimento para essa pessoa. A gente tem uma área nova, né, duas áreas bem novas, né, as duas bem bacanas. Uma delas que a gente chama de SPS, que é uma abreviatura para Special Situations, que é investir emprestar dinheiro para aquelas empresas que quando você olha fala, caramba, como é que esse cara vai pagar de volta, né? Que são os ativos estressados, né? Empresas que têm alguma fragilidade, alguma dificuldade econômica importante. Consequentemente, o risco é muito alto, mas a remuneração também é bastante alta, né? Então, isso merece uma vertical também exclusiva para esse tipo de estratégia. E a parte de plano de pensão, né? Quer dizer, a gente alocar em fundos abertos, né, os famosos VGBLs e PGBLs, dinheiro de clientes que poupam para aposentadoria, e aí tem toda uma estratégia particular, né, para esse tipo de investimento que tem sua própria vertical. Então a gente vê que a gente é bem diversificado, né? A gente atua em todo esse espectro, muitas vezes na parte de crédito, muitas vezes na parte de ações, e em última análise, quer dizer, a avaliação e a análise das empresas ela não muda muito, né? A gente às vezes dá um foco maior em algumas características e menos em outras, mas você olhar para uma empresa e tentar chegar a uma conclusão de quanto essa empresa vale, em várias dessas verticais aqui, é o coração do negócio, tá? Então a gente vai elaborar um pouquinho mais sobre essa vertical dos fundos de ações, mas é importante vocês saberem que quando a gente fala de calcular o valor de uma empresa, vamos dizer, é uma característica que para diversas verticais é super importante, tá? Nessa área, a gente tem essa estrutura que está aqui, tá? O Fernando Lovisotto é o nosso CIO. Na verdade, o Fernando Lovisotto ele é o Chief Investment Officer de todas as estratégias líquidas, tá? Todas as estratégias líquidas da Vinci, por exemplo, hedge funds ou, ou ações, tá debaixo dele. O Roberto, que está aqui na nossa reunião, é o chefe da área de equities, né, dessa vertical, e é o gestor de uma estratégia que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que a gente chama de long only, que é uma estratégia basicamente de investir em qualquer coisa sem uma grande especialização por tipo de empresa, tá? A gente tem uma outra estratégia, que é uma estratégia de dividendos, e o próprio nome já fala o que ela é, né? É uma estratégia em que você investe em ações que são eminentemente pagadoras de dividendos, né? Então você prioriza esse tipo de ações
e isso é uma estratégia que para algum tipo de cliente é super importante, né? Então, a gente faz sentido você ter destacado essa estratégia, né? Então, são as duas principais estratégias que a gente atua. E, basicamente, a gente divide em três áreas de apoio, né? Áreas de suporte para os gestores nessas estratégias. Uma delas é a área de pesquisa, né, de análise de empresas, né, onde eu estou aqui embaixo à esquerda, né, a gente tem um conjunto de analistas que dividem entre si os setores da economia e nesses setores estão tentando avaliar as empresas de capital aberto que fazem parte desses setores e chegar a uma conclusão sobre qual é o valor justo dessas empresas para poder comparar com o preço dessas ações e chegar a uma conclusão se faz sentido a gente estar investindo ou não nessas ações. Tá? Então, vocês veem que é um grupo de 7 pessoas, né? Se você incluir a mim mesmo, somos 8, e nós 8 dividimos todos os setores que têm alguma representatividade em bolsa. Tá? Então, é uma tarefa bastante especializada. A gente tem uma área, um departamento econômico, né, liderado pelo José Carlos Carvalho, e são basicamente 4 pessoas, 4 economistas, que dão o apoio, vamos dizer assim, desenho de cenário macroeconômico para a área de gestão. E uma área mais recente de data science, né, que é o Felipe London, que foi incorporada mais recentemente aqui a 20, e que dá todo o suporte quantitativo, numérico, tanto para a área de pesquisa quanto para a área do departamento econômico. Né? Então, é uma área que, como eu comentei, é nova, mas que tem uma importância cada vez mais crescente aqui em nos dar um suporte muito importante. Né? Pode passar, Roberto. O conjunto de analistas que a gente mostrou na página anterior basicamente tem essa experiência. Né? A gente vê que tem gente, né, os gestores, eu, já com 25 anos ou mais de experiência, já com diversas experiências, diversas instituições, né, tanto no setor real, fora do mercado financeiro, quanto no próprio mercado financeiro, e o conjunto de analistas, aí em grande parte formado aqui na própria 20, né? A gente tem vários analistas que a carreira começou aqui na 20, geralmente no back-office, e os nossos 14 anos aí de estrada já permitem que a gente tenha um conjunto de pessoas que começou a carreira profissional aqui, mas que já tem uma bagagem, uma experiência super, super importante, né? Pode passar, Beto. Vai lá. Legal. Valeu, Luiz. Então, eu vou dar sequência aqui, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer enorme aí estar falando com vocês. E aí, assim, conectando com o que o Luiz falou, a gente aqui tem duas estratégias, né? Eu sou o gestor da estratégia long only, ou seja, todas as empresas listadas na bolsa são alvo aqui da nossa estratégia. A gente, na verdade, tenta assim, ter uma combinação de ativos na carteira que tenham um excelente risco-retorno, pensando em margem de segurança, ou seja, empresas que sejam muito baratas e que tenham uma boa diversificação. Enquanto a área de dividendos, que é tocada pelo outro gestor, o Luiz Guedes, ela também tem a mesma filosofia de valor, mas ela é mais focada nas empresas que são boas pagadoras de dividendo. E aí, para assim dizer, assim, a gente tem uma visão bem animada com a Bolsa para os próximos anos, porque a gente acha que a gente está num momento onde os juros vai cair, onde as ações por muito tempo ficaram meio de lado, mas mesmo assim com essa visão construtiva, é muito importante dizer que assim as crises acontecem de uma forma muitas vezes inesperada, né? E uma coisa que a gente aprendeu vivendo as crises
é que, assim, quando elas vêm de uma forma muito aguda, né? A gente colocou aqui as duas principais crises que aconteceram aí nos últimos 20 anos no mercado, e a gente viu, assim, um comportamento que se repete em toda grande realização, né? Que o tempo que leva para a bolsa cair do seu pico para o vale é um tempo que é muito mais curto do que o tempo que leva para a bolsa se recuperar e atingir um novo pico, né? Então, assim, uma mensagem importante é que, assim, esses cisnes negros, como a gente costuma falar, né, eles acontecem de tempos em tempos, assim, a gente tem uma série de exemplos, pô, quem poderia projetar que ia acontecer a pandemia, quem que poderia projetar que teria uma crise econômica como a dimensão da Lehman Brothers, que só foi comparável com a crise de 29, né? Tem algumas crises que a gente sabe que tem uma chance grande de acontecer e elas vêm, né? Assim, por exemplo, conflitos geopolíticos, a gente até tem no radar, mas assim é muito difícil de saber quando e a magnitude que eles acontecem. Então, apesar da visão construtiva que a gente tem, o que a lição que a gente tira, vamos dizer, dessa crise aguda é que a gente precisa ter uma carteira que seja muito balanceada, que ela tenha o que a gente chama de zagueiros para contrabalancear com o que a gente chama de atacantes. O que são zagueiros? São aquelas empresas que, assim, são empresas defensivas, que são muito estáveis, muito geradoras de caixa e que estão sempre, assim, retornando para os acionistas bastante dinheiro, de tal forma que nos momentos de realização elas sejam uma moeda forte que a gente até possa usar elas para poder tirar proveito de alguma oportunidade, de algum atacante que ficou, assim, vamos dizer, subvalorizado assim, por alguma sobrereação, né? E o que seria um bom atacante? Seriam aquelas empresas mais ligadas à economia, que são assim mais voláteis, né? Assim, são empresas que dependem de um cenário de juros, de demanda crescente. Então a gente colocou aqui exemplos de bons zagueiros e bons atacantes que foram muito importantes aqui para a nossa carteira nos últimos anos, né? O primeiro exemplo o que é o bom zagueiro é a Equatorial Energia. Eu não sei o quão familiarizados vocês estão com essa empresa, mas inclusive assim, essas duas empresas aqui, assim, a Vinci tem uma história até bem assim, tipo, vamos dizer, próxima dessas duas empresas. Na verdade, o Luiz, que está aqui com a gente, ele chegou, inclusive, a trabalhar algum tempo na Equatorial, acho que uns 2 anos, depois ele pode até contar um pouquinho mais para vocês, porque a Vinci foi um dos fundadores da Equatorial. A Equatorial é, assim, a empresa mais bem-sucedida do país no negócio de energia elétrica. Ela começou comprando uma distribuidora de energia no Maranhão que estava quebrada e fez, vamos dizer, um turnaround, tornou a empresa super rentável e depois saiu fazendo uma série de aquisições de outras empresas, principalmente no setor de distribuição, que tinham estava numa situação problemática e impondo uma eficiência de gestão muito grande e uma disciplina nos investimentos, na alocação de capital, como a gente chama, né? Essa empresa, por ser do setor elétrico, ela é muito previsível, né? E ela teve uma rentabilidade positiva em praticamente todos os anos aqui dos últimos 10, em anos em que teve uma euforia um pouco maior, como em 2017, ela ficou um pouquinho para trás da bolsa, como é de se esperar desse tipo de investimento, mas nos anos de queda, como nos anos como 2015, 2013, ela teve uma performance muito resiliente e gerou muito valor aqui para a gente. E o exemplo de um bom atacante, a gente colocou o exemplo da Unidas aqui, que é uma empresa que a gente teve na carteira por um bom tempo. A gente, na verdade,
comprou essa empresa depois que o nosso private equity desinvestiu dela. O nosso private equity era acionista da Unidas, né? E é uma empresa que nos momentos mais complicados de bolsa, como lá 2013, 2014, sofreram muito, mas nos momentos onde a bolsa foi muito bem, que nem aquele ano de 2017, elas excederam em muito a rentabilidade da bolsa, né? Então, assim, o segredo aqui da boa gestão é você ter uma carteira que seja uma combinação balanceada entre zagueiros e atacantes, né? Então a gente colocou um pouco como é a nossa carteira hoje em dia, que costuma ser mais ou menos meio a meio entre esses setores mais defensivos e setores mais ofensivos. Quando a gente fica um pouco mais construtivo, como a gente está agora, a gente fica com 60-40, né? Mas assim, de você estar sempre diversificando e com a carteira preparada para diferentes cenários macroeconômicos, né? Agora, assim, vamos dizer, o grande segredo assim, não é só você ter uma boa distribuição, uma boa diversificação, mas achar bons zagueiros e bons atacantes, empresas que estejam fora de lugar de preço, no sentido de que elas estejam mais baratas do que seu valor justo. Então, no fundo, achar essas empresas e conseguir ter um retorno, vou usar um jargão aqui, com mais alfa e menos beta, o que significa correndo menos risco e para o mesmo grau de risco gerando mais valor, é o que todas as gestoras que forem falar com vocês vão se dispor a fazer. Então, a grande pergunta que vocês devem estar se fazendo, e a gente se faz diariamente, é quais que são as formas de trabalho que aumentam as nossas chances de sucesso nessa busca de alfa, de ter um risco-retorno diferenciado. E aí a gente vai falar algumas coisas aqui que a gente faz no nosso dia a dia que a gente acredita que aumentam essa chance de sucesso, tá? Bom, a primeira é um negócio meio intuitivo, assim, é olhar para onde os outros olham menos, né? E aí, assim, eu coloquei aqui esse gráfico da esquerda para mostrar para vocês a liquidez acumulada da bolsa. O que é isso? Assim, você tem aqui, né, nessa parte cinza do gráfico, 70 empresas, que são as empresas mais líquidas da bolsa. Começa aqui Petrobras, Vale, Itaú e tal. Essas empresas, de uma forma acumulada, elas representam 85% da liquidez total que negocia no Ibovespa, né? Então, é um universo relativamente restrito e é onde todo mundo foca, né? Mas você tem aí um universo que é 2 vezes maior do que esse, que começa aqui de 85% da liquidez diária até uma liquidez média aí de uns 10 milhões de reais dia, mais ou menos, aonde você tem muitas empresas que são suficientemente grandes para a gente poder construir uma posição, porque assim, a gente hoje em dia tem um patrimônio grande aqui sob gestão, então não daria para ser alguma coisa, uma liquidez menor do que essa, mas que são assim, menos cobertas pelo mercado e a chance de ser, vamos dizer, ter um preço desarbitrado é maior, né? Então, aqui a gente acha que tem um terreno mais fértil. Obviamente que a gente olha muito também aqui as blue chips, né, e que a gente, até um pouco por conta do nosso tamanho, não tem tanta coisa, né, nessas mid caps, mas elas são muitas vezes muito importantes para o nosso retorno, né? O caso da Unidas, que é um dos nossos maiores contribuidores aí nos últimos anos, é um bom exemplo disso, né? E uma outra coisa que a gente faz é assim, provavelmente vocês que são bastante interessados aí na área de investimentos em ações, já sabem um pouco sobre o que é value investing tradicional, ou seja, a estratégia do Warren Buffett e do Ben Graham, que são, vamos dizer, os pais assim, dessa filosofia de investimento, e assim, muito do que o Ben Graham fazia era comprar empresas
abaixo do valor de liquidação delas, o que assim, explicava, se expressava através de empresas que tinham múltiplos muito baixos, né? E aí essas empresas, por terem assim, valerem menos do que o patrimônio líquido, elas assim, tinham aí uma margem de segurança caso a empresa fosse liquidada ou se ela passasse a distribuir dividendos e assim por diante. A gente aqui gosta de olhar empresas que não necessariamente têm múltiplos baixos, né? Muitas vezes uma empresa tem um múltiplo alto, mas ela é uma máquina de crescimento com rentabilidade, né? E aqui um ótimo exemplo é a empresa que até acabou comprando a Unidas depois que a Localiza, que veio a mercado aí com uma frota que era de só 50 mil carros na época, e que essa frota foi multiplicada aí por 6 ao longo aí de 15 anos, né? E o processo de multiplicar essa frota por 6, mantendo um ROI de 20%, fez com que a empresa, ao longo desses 15 anos listada, tivesse um retorno médio anualizado de 20% ao ano, né? Então, assim, eu acho que uma forma de olhar para onde os outros estão olhando menos é também não ter tanto preconceito com algumas histórias de crescimento que sejam muito a rentabilidade, a criação de valor é muito clara, né? Uma outra coisa que a gente faz, que muitos dos nossos pares, assim, vamos dizer, têm uma certa, assim, vamos dizer, uma certa aversão a fazer, mas para a gente é muito importante, é o olhar setorial, né? O gestor tradicional de bolsa, velho investor, ele vai provavelmente fazer um trabalho, uma diligência muito grande de entender a empresa, as forças da empresa em relação aos seus clientes, aos seus fornecedores, as barreiras de entrada, como é que ela está dentro do ambiente concorrencial. Isso tudo é muito importante e a gente faz isso também. Mas a gente acha que é muito importante o setor em que a empresa está inserida. E por quê? Assim, historicamente, e a gente aprendeu isso aqui num processo de tentativa e erro, você pode explicar cerca de 70% do retorno de uma ação pelo setor que ela está inserida, né? E alguns exemplos aqui, para quem acompanhou, vocês são jovens aí, mas para quem acompanha o setor de ações há muito tempo, eles são bem emblemáticos, né? Assim, no começo da primeira década do milênio, em função do boom da China, qualquer empresa siderúrgica que você tivesse comprado ia ter rentabilizado pelo menos 2 vezes o que subiu o Ibovespa, né? No começo da década passada, onde a gente estava vendo um momento, um boom de consumo no Brasil, a gente estava com um grande crescimento da renda, distribuição de renda, juros até forçadamente baixos. Todas as empresas de vestuário, e de uma forma mais ampla, as empresas de varejo no Brasil, todas elas foram muito melhor do que o índice naquele período. E lá para o meio da década passada, qualquer empresa do setor de educação foi também muitas vezes melhor do que o Ibovespa, num contexto onde o governo criou um programa para incentivar o ensino superior no Brasil, que foi o FIES, vocês já devem ter ouvido falar dele, e o que turbinou muito aqui os resultados das empresas de educação, né? E aí algumas conclusões de que a gente tira aqui, olhando para essa perspectiva setorial, né? Primeiro que, assim, é muito importante a gente descobrir quais setores vão ter ventos a favor, né? E, assim, isso parece uma coisa meio óbvia, mas, assim, é muito mais fácil falar do que fazer nesse caso, né? Porque não adianta a gente ter uma demanda favorável, né? Assim, tem setores que, mesmo quando o setor está crescendo muito, como você pega, por exemplo, o setor das empresas aéreas, né? A quantidade de voos que a gente tem hoje em dia, de pessoas voando, ela é, assim, dezenas de vezes maior do que aquela que a gente tinha há 20 anos atrás.
Só que nesse processo de crescimento, a gente não consegue pensar em nenhuma empresa aérea que realmente ganhou dinheiro. A gente pode falar muitas que quebraram, né? Ou que estão, assim, tipo, às vésperas de quebrar, né? Também o setor de construção civil, principalmente na média e alta renda, a gente de vez em quando vê momentos onde as empresas estão fazendo muitos lançamentos e aumentando de tamanho, mas é muito difícil de você ver uma construtora pagando dividendos, retornando dinheiro para os acionistas. É muito mais fácil de você ver uma construtora tendo rentabilidades baixas, né? Então, assim, demanda forte, assim, é um pré-requisito, mas ela sozinha não é suficiente, né? O que a gente sabe é que ela precisa estar conjunto, o setor precisa estar tendo uma demanda forte, e em conjunto você precisa ter algum tipo de diferenciação, ou pelo lado de preço, né? Então, assim, uma marca forte, um setor onde tenham marcas fortes, onde as empresas tenham alguma vantagem de custo, como a Vale teve ao longo de todo o boom de commodities da China, ou como, por exemplo, a Ambev teve durante todo o crescimento de volume que ela teve, né? E possivelmente aqueles setores que foram os setores que mais subiram no ciclo passado não devem ser os setores que vão mais subir agora. Então, a gente viu que durante a pandemia as empresas de comércio eletrônico foram assim aquelas que foram privilegiadas, e a gente viu uma grande ressaca após, vamos dizer, a reabertura nessas empresas, né? Então, ter essa ideia também, vamos dizer, dos momentos do ciclo que esses setores estão, né? E aí, terceiro ponto que a gente acha que aumenta as chances de sucesso em qualquer atividade da vida é uma questão de postura, né? E aí, assim, quando a gente está falando de postura em relação a investimentos, a gente pode quebrar isso aqui em duas coisas, são duas mensagens diferentes. Uma é uma relação, é uma postura do ponto de vista de ser racional, né? A gente sabe que nós, como seres humanos aqui, somos cheios de vieses, né? A gente tem nossos cacuetes, né? E o viés mais clássico aqui, quando a gente fala de behavior finance, é a questão de que a satisfação do ganho, que é o que está nesse gráfico da esquerda, ele é de 2 a 3 vezes menor do que a dor da perda, né? Assim, isso aqui tem a ver um pouco com o custo do arrependimento, né? Então, assim, um exemplo que a gente pode dar para vocês, assim, a gente analisa duas empresas aqui, né? Uma empresa, a gente está comprando ela por 100 e acha que ela vale 120, a outra também, a gente compra ela por 100 e a gente acha que ela vale 120, né? E a empresa que a gente comprou, a primeira delas, assim, ao longo dos trimestres que se seguem, ela entrega os resultados em linha com a nossa expectativa e a ação reage super bem e sobe para o 120. E a segunda empresa, a gente ao longo do caminho percebe que a gente estava sendo muito otimista, revisa os números de 120 para 80 e a ação cai do 100 para 80, né? Se a gente for se perguntar, assim, o que eu devo fazer com cada uma dessas duas empresas nesse segundo momento, a resposta racional, obviamente, eu deveria vender as duas e buscar aquelas situações aonde eu tenho aí um preço menor do que o valor justo, né? Mas todo mundo sabe que na prática vender aquela que está com prejuízo é um negócio muito mais complicado para nós humanos. Se fosse o Waze tomando a decisão aqui, seria assim fácil o suficiente para ele nos dois casos, né? Mas então assim a gente reconhecer que a gente tem esses cacuetes e saber, vamos dizer, tomar as decisões de uma forma fria, a despeito deles, né? Fazer a biópsia dos nossos erros aí e perceber aonde que existe uma recorrência neles, entender que assim muitas vezes as empresas têm projetos mirabolantes ou que elas simplesmente estão mentindo para a gente. Eu acho que é parte de um processo de estar
sempre na busca, assim, vamos dizer, assim, da postura mais racional, né? E aí, assim, o outro lado de postura é sobre, vamos dizer, disciplina, sobre perseverança, né? A gente sabe que no mercado financeiro está cheio de gente super brilhante, né? A gente, assim, né, esbarra com todo mundo aqui na Faria Lima frequentemente e a gente conhece, vamos dizer, o potencial de todo mundo. E aí, assim, para a gente conseguir ter uma performance diferenciada, a gente tem que run the extra mile, né? Como assim é o jargão dos atletas e tal. A gente tem que ter uma postura de quem quer tá, vamos dizer, num time olímpico, numa seleção, que é ser aquele cara que, vamos dizer, chega meia hora antes no treino, para, assim, ao longo do tempo ter aquela fraçãozinha de segundo que vai fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota, né? E aí, assim, vamos dizer, aqui isso está muito incutido na cultura da 20, né? Acho que a gente, obviamente, dá valor para o fato de ter uma vida equilibrada, mas com algum grau de sacrifício, né? Saber lidar com a pressão, porque, enfim, tipo, aqui é um negócio inevitável do nosso negócio, saber jogar em time, enfim, e tá sempre querendo se superar, né? E aí, então, a conjunção desses pontos, né? Olhar para onde os outros olham menos, ter essa visão setorial, ter essa cabeça de que nem sempre a história com múltiplo mais baixo é a história mais interessante, ter essa postura racional e essa postura assim, determinada, perseverante, eu acho que esse conjunto de coisas ajuda a gente a ter uma chance maior de sucesso. E é isso que a gente tem feito desde a criação do fundo aí. O fundo foi constituído lá em 2010. A gente está com 13 anos aí de histórico no fundo, e a gente tem tido aí um retorno médio analisado aí perto de 15%, enquanto a bolsa não saiu muito do lugar nesse período, aí tem um retorno médio anualizado de 5%, então a gente construiu aí um alfa de uns 10% ao ano, e esse alfa foi construído aí ao longo de, assim, muitas histórias, assim, muito mais histórias que deram certo do que histórias que deram errado, então um retorno que a gente considera bastante consistente aqui. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar para vocês, é só uma introdução e eu acho que a parte mais legal vem agora, que a gente faz esse bate-papo aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Acho que agora a conversa foi muito interessante, sobre ações e sobre viés comportamentais agora no final também. Acho que a gente pode abrir então para a sessão de Q&A. Pessoal, se quiser, pode levantar a mão para tirar dúvidas. Marcelo Antoni, pode falar. Acho que a gente não está conseguindo te ouvir. Marcelo? Se quiser escrever sua pergunta pelo Q&A também, aí a gente seleciona. Oi, Caio Vieira, pode falar. Opa, tá dando para escutar? Estou conseguindo escutar. Assim, Opa, legal. Bom, uma pergunta que eu queria fazer para vocês que trabalham em empresas assim, é algo pô, meio diferente, mas eu queria saber se você investe o seu próprio dinheiro ou se você põe numa corretora, algo assim. Eu queria saber se com o que você desenvolve no dia a dia você consegue, pô, comprar as próprias ações, essas coisas. Posso responder essa, Beto?
Pode. Cara, essa é uma pergunta bem interessante, porque no passado, há muito tempo atrás, né, a gente, antes da 20, tá? Vamos voltar à época lá, como eu comentei, a gente veio do Banco Pactual, né? Vamos voltar lá para os anos 90 e a gente podia investir, fazer o que quisesse com o nosso dinheiro, comprar ação, vender ação, fazer o que bem entendesse, né? Isso se mostrou, na verdade, uma decisão muito errada, porque né, na hora que você está gerindo o dinheiro de terceiros, né, e você toma conta do seu dinheiro de uma forma independente, você acaba dando mais atenção ao que você está fazendo com o seu dinheiro do que com o que você está fazendo com o dinheiro dos seus clientes. Isso é natural, né? E a gente teve muito esse problema desse tipo lá atrás, né? E aí, em algum momento, lá para 2000 mais ou menos, a gente proibiu que os funcionários investissem seu próprio dinheiro independentemente, ou seja, que comprassem ações, debêntures, qualquer coisa que não fossem os produtos, os fundos vendidos pelo próprio banco, né? Então, assim, é uma política que a gente meio que adotou naquela época e permanece até hoje, né? Então, a melhor forma da gente ter as ações que a gente acha legais é comprando, investindo no nosso próprio fundo, né? Então, a gente é liberado para investir em todos os produtos da 20, né, obviamente, mas a gente não pode comprar ações diretamente numa corretora. Tá? Então, é assim que funciona a 20 desde o começo, é assim que a gente herdou essa política da época do Pactual de mais de 20 anos atrás. Tá? É, então, assim, a gente, em tese, nem adianta ter conta corretora, né? De alguma forma, entretanto, até sendo bastante transparente, a gente até pode ter conta corretora, porque, como eu comentei, quer dizer, a gente tem, vocês viram 370 fundos, né? Que a 20 gere, né? Alguns desses fundos são fundos negociados em bolsa, quer dizer, a cota do fundo ela é negociada em bolsa de valores. Né? É um negócio meio esquisito assim, né? Mas é assim, né? Você pode comprar ou vender a cota desse fundo. Geralmente são fundos de real estate, fundos imobiliários, né? Que tem essa característica, mas não necessariamente, não exclusivamente fundos imobiliários. A gente tem alguns desses fundos. Então, para a gente poder investir nesses fundos, a gente precisa de uma conta numa corretora, porque é como se você estivesse comprando uma ação. Né? O procedimento operacional é como se estivesse comprando uma ação. Então, para investir nesses fundos, a gente de fato precisa ter uma conta na corretora se a gente quiser investir. Mas são fundos da 20, tá? Então, a ideia é que a gente invista sempre através de fundos. Aí uma pergunta natural que vocês podem fazer também é, pô, mas legal, entendi que vocês não podem comprar ações diretamente, mas vocês podem investir em fundos da 20, obviamente, e vocês podem investir em fundos de outras casas, de outras gestoras? A resposta é sim, tá? Não tem nada que impeça a gente investir em fundos de outras gestoras, mas é bem pouco usual, tá? Eu, assim, posso falar por mim mesmo, eu não tenho nenhum centavo em nenhum fundo de nenhuma outra gestora, tá? É, o que eu tenho fora da 20 são, por exemplo, o CDB do Itaú, o CDB do Bradesco, isso eu tenho, mas fora isso, tudo que eu tenho investido é aqui na 20 através de fundos da própria 20, tá? Então essa é a nossa política. Eu só para acrescentar um pouquinho aqui, Luiz, assim, não só assim, a gente pode investir nos nossos fundos, como a gente assim, é estimulado e estimula todo mundo aqui que trabalha com a gente para fazer isso, né? Porque assim, uma coisa que eu acho que é, é, a vida toda foi um diferencial para mim, é aquilo que a gente chama skin in the game, né? Assim, você ter o seu dinheiro, assim, vamos dizer, é, naquilo que você está participando, né? Então, é, a gente aqui, como somos, assim, tipo, vamos dizer, muitos de nós temos uma parte importante do nosso patrimônio investido nos próprios fundos que a gente faz a gestão. A gente, sempre quando alguma coisa dá errado, dói mais na gente, né? Assim, e inverso também é verdade, né? Então, isso reforça o alinhamento de interesse, né? E eu acho que cria aí um incentivo adicional para a gente ir atrás de uma performance melhor. Agora, isso não é exclusivo, né? Então, por exemplo, você lembra que eu mostrei no primeiro slide que a 20 tem uma série de verticais, né? Então, assim, a 20 tem mais ou menos, ela gere mais ou menos 370 fundos,
que se dividem, né, em cada uma daquelas verticais, né? Cada uma daquelas verticais que eu comentei no começo, ela é composta por um conjunto de fundos cuja soma total dá 370. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro investido na nossa própria vertical aqui, né, em ações, mas eu tenho meu dinheiro investido também, por exemplo, em fundos de private equity nossos, né? Então, não exclusivamente a gente, quando investe aqui, a gente investe necessariamente na nossa vertical. A gente investe na nossa vertical e em outras que a gente acha legais, né? E como a gente tem muitas verticais, a gente praticamente pode investir em qualquer coisa aqui dentro da 20 mesmo, né? A gente não precisa procurar uma outra gestora para procurar uma classe de ativos que a gente não tem, porque a gente tem praticamente tudo que o mercado oferece, né? Vamos pegar essa pergunta aqui do Marcelo ou, Vai lá, né? tá, joia. O Marcelo está perguntando aqui assim, por onde a gente acha que é melhor começar a carreira no mercado financeiro, né? É, e aí ele quer saber se é melhor ir para uma área específica ou assim, para onde surgir a oportunidade. O que eu diria, Marcelo, é assim, que o importante, o mais importante, na minha opinião, é você estar com gente boa, né? Você pega, por exemplo, o caminho de entrada da maioria das pessoas jovens que estão na 20 pelo nosso programa de trainee que direciona as pessoas inicialmente para o back-office, onde elas vão estar fazendo, vamos dizer, muitas das atividades que são atividades de rotina, não são necessariamente as atividades mais interessantes do processo de investimento, mas elas vão estar cercadas de gente boa, entendendo os processos, e assim, quando você está com gente boa, boas ideias, boas oportunidades surgem. Então, eu não iria muito por assim, vamos dizer, por um segmento, a menos que você seja, assim, vamos dizer, realmente interessado. Eu gosto muito de IB, então aí talvez nesse caso, assim, teria um caminho a se trilhar, mas se você gosta da matéria em si, é, você poderia, assim, ir para algum lugar onde, assim, as pessoas são boas. E aqui, cara, assim, no mercado em geral, a mobilidade ela é muito maior do que numa empresa do setor real, né? Eu trabalhei antes do mercado, eu trabalhei 8 anos numa empresa do setor real e assim as coisas acontecem em termos de movimentação de carreira e tudo mais de uma forma muito mais lenta, muito mais gradual, muito mais gradativa. No mercado, em geral, as coisas são mais dinâmicas, né? Por que isso é importante? Porque assim eu tenho uma opinião bem clara em relação a isso, cara. Eu acho que assim se você tem uma oportunidade, pega. Porque não quer dizer que você tirou uma fotografia que vai te prender naquela área, naquela atividade pro resto da vida, né? Não é uma fotografia imutável, né? É um filme, muito mais do que uma foto. Então, eu acho que, a menos que, como o Roberto comentou, que você tem um negócio, uma paixão específica, olha, só me interessa fazer isso aqui, mais nada. O que é menos comum, assim, eu acho que, cara, assim, tendo a oportunidade, pega, porque a mobilidade é muito grande, você consegue ajustar depois com alguma facilidade. Luiz, você não quer já emendar e responder a pergunta do Breno Oliveira aqui? Não sei se Deixa eu você pegar está aqui. vendo ela. Ó, eu vou ler para Tô você vendo aqui. aqui, tô vendo. Tá bom. Falando sobre oportunidades no mercado, quais características considera importantes para trabalhar com tesouraria em banco? Tem uma asset nesses ramos, certificação no CP, essas diferenciais. Tem duas, assim, eu vou separar a tua pergunta em duas perguntas, né? Quer dizer, trabalhar com tesouraria, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso, né? É, trabalhar com tesouraria, usualmente falando, assim, uma frase assim mais solta, é você trabalhar num banco com o capital proprietário do banco, né? Mas é um negócio muito específico. Então, não sei se foi exatamente a isso que você se referiu, ou se você está se referindo a trabalhar com gestão de uma forma mais genérica. Eu imagino que você esteja se referindo a trabalhar com gestão de uma forma mais genérica, porque tesouraria é muito, muito específico, tá? Para trabalhar com gestão, tem uma série de certificações que são necessárias, né? São mandatórias, tá? E elas é aquele negócio, não é? Você não tem opção de não ter, você tem que ter, tá? Então, por exemplo, para ser gestor de um fundo, você tem que ter uma certificação chamada CGA. Se você não tiver, você não vai ser gestor. E ponto.
Então, nesse caso, não tem muita escolha, né? Você pode, a maior decisão que você pode tomar, se dá ao luxo de tomar aqui, é se você vai esperar a oportunidade aparecer para tirar a certificação, ou se você vai tirar a certificação previamente, para quando for a oportunidade aparecer, você já tê-la, né? Idem para analista, idem para diversos ramos aí do mercado, tá? Em geral, essas são provas que tendem a não ser muito difíceis e elas são provas e que tem uma frequência muito grande, né? Não é aquela que, puta, se eu não fizer esse ano, só daqui a 3 anos. É um desastre, porque isso tende a não acontecer. Então, não precisa ter muita pressa, né, eu acho, tá? Então, eu diria que não é um negócio, não é uma paura, mas são certificações que a nossa decisão de ter ou não ter é simplesmente você precisar ou não precisar, tá? Tem uma certificação que é bem conhecida, que é o CFA, né? Que é uma certificação que no Brasil ela não é necessária, mas lá fora ela é bastante reconhecida, né? E aí ela vale é um pouco diferente disso, tá? Porque, como eu te falei, ela não é necessária, então você não precisa ter o CFA para fazer nada, nenhuma atividade aqui no Brasil, tá? Você não precisa. Não tem nenhum tipo de atividade de gestão no Brasil para a qual o CFA seja mandatório. Tá? Mas ele tem alguns benefícios. Né? O primeiro benefício é que ele é uma certificação reconhecida internacionalmente, o que quer dizer que se você tiver clientes estrangeiros, eles vão entender qual é o teu grau de conhecimento na hora que você mostra esse tipo de certificação. Então tem essa vantagem. Tá? E uma segunda vantagem que para um cara como eu, que, como eu comentei, veio do setor real e chegou no mercado razoavelmente mais velho, nem tanto assim, mas assim, o padrão da época, um pouco mais velho, é, foi uma forma de eu acelerar, vamos dizer assim, o meu conhecimento, porque você tem realmente que estudar bastante, acelerar o meu conhecimento para fazer o catch-up com as pessoas que já trabalhavam no mercado há mais tempo, tá? Mas no final, quer dizer, embora eu acho que tenha sido muito importante para mim, quer dizer, nada substitui também, por outro lado, você ter a disciplina de procurar uma literatura, procurar uma leitura, procurar evoluir por conta própria, o que hoje em dia, cara, assim, é muito mais fácil do que antigamente, porque antigamente o que você tinha eram basicamente livros, você podia correr atrás, comprar e ler, e hoje você tem um enorme ferramental, seja no YouTube, seja em sites específicos para a comunidade de investimento, que se você tiver disciplina, você consegue aprender bastante, tá? Então, eu diria que as certificações, elas não são diferenciais, elas são, assim, necessárias regulatoriamente, mas o estudo contínuo, ele é fundamental, tá? E aí depende mais de cada um, né? Quem está afim de dormir menos, estuda mais, né? A ideia da vida é essa. Eu só acho que a pergunta do Breno também tem um pouco a ver, Luiz, aqui com assim, o que a gente acha que são os traços pessoais que assim fazem com que uma pessoa seja apta para assim, tipo, ser um trader, um portfólio manager. Quando eu acho que ele está falando de tesouraria aqui, talvez ele esteja falando assim, tipo, vamos dizer, de um cara que faz gestão mais em cima do giro, e aí em uma asset pode ser de vários estilos diferentes, né? Eu só vou dar um pitaco rápido sobre esse ponto aqui, e aí você assim, me complementa. Eu acho que assim, vamos dizer, para o cara que vai ser um trader, um cara assim, de investimentos com um horizonte um pouco mais curto, eu acho que assim, tem que ter um gosto por risco, né? Assim, tem que saber, assim, vamos dizer, ter um senso de oportunidade, no sentido de que assim, você consegue ter aquela esperteza de fazer boas apostas, né? Tem que ser então, para isso eu acho que você precisa ser um cara muito atento, muito ligado nas notícias, com um raciocínio rápido, assim, assim, tipo, ter uma matemática afiada e, assim, vamos dizer, ter estômago, né? Eu acho que essas são as principais características que me vêm à mente para assim, um gestor mais de curto prazo. Aqui, quando a gente pensa no que a gente faz, né, assim, que é uma gestão de longo prazo, eu acho que aqui a gente tem que, assim, eu acho que uma parte importante do trabalho é você ter opinião própria, assim, é você muitas vezes até ser aquele cara meio
do contra, assim, né? Que, tipo, acha alguma coisa boa quando, assim, tipo, 80, 90% das pessoas tá achando o negócio ruim, né? E eu acho que também tem um lado de você entender bastante de contabilidade, além de todas essas questões de estar ligado, matemática e tal, assim, mas também, assim, tipo, ser um cara bom de comunicação, porque você vai estar constantemente conversando com as empresas para você, assim, vamos dizer, entender, vamos dizer, para onde que as empresas estão indo. Eu acho que é, a interação face a face com as pessoas da empresa é muito importante. E aqui no nosso caso, assim, também saber trabalhar em equipe é uma coisa muito importante. Não sei se tem algum outro ponto que você é, gostaria de falar aí, Luiz. É isso aí mesmo. Aí. Perfeito. Acho que partindo para a próxima pergunta, então, João Veiga levantou a mão. Pode falar. Estão conseguindo me ouvir ou não? Tá bom, vendo? Tamo. Tá ótimo. Boa tarde, meu nome é João. Eu queria entender, vocês comentaram diversas áreas que a 20 tem de atuação. Eu queria entender como é que é a alocação de pessoas no escritório de vocês aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e como é que é essa divisão de áreas, se vocês dividem ou tem nos dois escritórios. Eu queria entender mais sobre isso. Vai lá, Luiz. Tá. Bom, a gente, o Banco Pactual, ele era originalmente no Rio, né? Hoje a BTG Pactual fica aqui na Faria Lima, mas originalmente o banco até os anos 2000 e tanto, ele era basicamente no Rio. E a 20 surgiu lá e a gente logo na largada abriu um escritório aqui, tá? Aqui a gente fica bem em frente ao Iguatemi, ao Shopping Iguatemi, no Rio a gente fica no Leblon. E gradualmente a gente foi, ao longo do tempo, né, populando o escritório de São Paulo, né? A ponto de que, né, algumas áreas são inteiramente localizadas aqui, como é o nosso caso, né? Então a vertical de ações, né, ela é totalmente colocada em São Paulo, o que faz um sentido bastante grande, porque pelo menos até antes da pandemia, a gente era muito intensivo em visita à empresa, né? E uma parte das empresas de capital aberto tem sede em São Paulo. Então, em vez de ficar no Rio tendo que ir para São Paulo toda semana, era mais fácil botar a área inteira aqui. Então, a área de gestão da vertical de fundo de ações ela é inteiramente em São Paulo. Tem outras áreas que são inteiramente em São Paulo também. Tá? Então, tem áreas comerciais, por exemplo, a área que lida com investidores institucionais, ela é inteira em São Paulo também. E tem, por outro lado, outras áreas que são totalmente baseadas no Rio. Por exemplo, Private Equity não tem nenhuma pessoa em São Paulo, ele é inteiramente baseado no Rio. Então, além dessas áreas que são ou 100% no Rio ou 100% em São Paulo, tem áreas que é o meio do caminho, né? Que tem gente lá e gente cá. Né? Então você pega, por exemplo, a área de real estate, né? Vertical de real estate, né? De fundos imobiliários que a gente comentou. Tem gente lá e tem gente cá. A área de hedge funds, né? Que a gente tem a área de hedge funds lá e cá. E por aí vai. Então a gente tem meio que de tudo, tá? Tem mais gente no escritório do Rio do que aqui, né? Porque tem muitas áreas lá e porque o back-office ele é praticamente 100% lá, né? E o back-office ele é bastante intensivo em gente. Então, o escritório do Rio ele é consideravelmente maior que o escritório de São Paulo. Mas ao longo do tempo, o escritório aqui de São Paulo, de fato, cresceu bastante, tá? Mas a resposta, assim, não tem uma resposta objetiva. A gente tem áreas que são inteiramente lá, áreas que são aqui, e áreas que tem gente lá e gente cá, tá? É super flexível, tá? Por exemplo, eu mesmo, dá para reparar pelo sotaque, eu sou carioca, né? Eu passo a semana aqui, mas eu volto todo fim de semana para o Rio, então eventualmente eu posso ficar alguns dias lá, trabalhar daqui também, isso é o menos importante. Mas, assim, dependendo da área, e a nossa área é uma área que tem essa característica, é importante que ela trabalhe toda junta, né? A gente já teve um modelo nessa área de fundos de ações no passado em que alguns ficavam no Rio e outros ficavam em São Paulo, e não é o ótimo, não. O ótimo tá todo mundo no lugar. Seja no Rio, seja em São Paulo, pouco importa, mas está todo mundo no mesmo lugar, porque o nosso nível de interação pessoal durante o dia é muito alto. Tá? Então, quando você pega essa área, ela de fato faz mais sentido estar toda junta. Quando você pega uma área como
real estate, por exemplo, não é tão importante ela estar toda junta, porque eles têm compartimentalização maior dentro da própria área, né? Então tem gente lá que olha só para um fundo de real estate, tem outras pessoas que olham só para outro fundo de real estate. Então ela é mais dentro da área mais compartimentalizada. E aí não é um grande problema. Tem gente lá e tem gente cá. Tá? Então essas coisas vão sendo construídas ao longo do tempo com uma lógica, né? Mas bastante dinâmico. Mas assim, hoje o Estado do Rio ele é bem maior. Nosso CEO, nosso chairman ficam lá, mas o Estado de São Paulo tem uma representatividade muito grande também. Só um complemento a esse ponto, esse é um ponto interessante. Lembra que eu comentei que o back-office ele é no Rio, né? Praticamente 100%, tá? O back-office fica tudo lá no Rio. E o back-office tradicionalmente é uma porta de entrada, né? São pessoas mais jovens, que estão recém-saídas da faculdade, embora tem várias pessoas, né? Inclusive aqui na área, que entraram na 20 já no front office. O back-office é, por excelência, a porta de entrada na companhia. E por ele estar no Rio, é natural que entre muita gente formada em escolas no Rio de Janeiro, né? A gente faz um esforço, né, grande para mudar isso, né? Para a gente também ter muita gente vindo das escolas de São Paulo, que são excelentes também, e a gente tem tido algum sucesso nisso, né? A gente tem conseguido quebrar um pouco desse paradigma, né? Mas, de fato, o back-office está no Rio, ainda cria vamos dizer, um viés importante para o pessoal que entra por lá. Bom, perfeito, Luiz. Partindo para a próxima pergunta aqui do João Vicente, pode falar. Opa, boa tarde, consegue me ouvir? Conseguimos. Ah, prazer poder estar aqui com vocês. A minha pergunta é sobre como ocorre o processo de captação quando vocês estão para fazer a abertura de um novo fundo na 20. Quer falar, Luiz? Manda ver, pode falar. Não, assim, a gente tem diferentes áreas comerciais, né? A gente tem uma área comercial que é focada nos fundos de pensão locais aqui, que é uma das principais áreas de captação da 20. Tem uma área focada em distribuidores, em plataformas de investimento e alocadores, né? Que é quem lida com, por exemplo, com a XP, com o BTG Digital, ou com as áreas de fundos, multifamily office e tal. A gente tem uma área de distribuição internacional, que fala muitas vezes com fundos de pensão lá fora, com faculdades, ou endowments de faculdades lá fora, e a gente também tem uma área que é uma espécie de um private aqui na 20, né? E aí, quando surge um fundo novo, ou assim, no nosso dia a dia, quando a gente acha que assim, tem uma oportunidade de captação, essas áreas entram em contato com os clientes, tentando marcar reuniões, levam os gestores que fazem as apresentações. Muitas vezes, com fundos de pensão, a gente sabe que um determinado fundo de pensão está procurando um gestor para um determinado mandato, né? Que a gente tem alguns fundos exclusivos que a gente gere carteiras para fundos de pensão que são espelhos, por exemplo, da carteira do Mosaico, de vez em quando com uma ou outra restriçãozinha, porque o cara não pode comprar ação A ou B, mas então essa área de investidores institucionais locais, né, que é quem interage com os fundos de pensão, com uma série de investidores institucionais, coloca a gente nos rankings, nos processos seletivos desses clientes potenciais, e aí a gente muitas vezes tem que ser alvo de uma diligência, olham para os nossos retornos,
assim, interagem com o nosso time de analistas, olham para assim, o nosso sistema de risco, como é que assim, é o nosso processo de investimento, como é que é o nosso processo de trading, tentam ver se eles têm conforto com o nosso administrador. Tem assim, vamos dizer, um processo bem formal de diligência, e aí se a gente ficar bem ranqueado, a gente acaba levando o mandato, né? Então, assim, tem diferentes times comerciais aqui, e eles abordam os clientes também de diferentes formas. Acho que é isso. Só incluir mais um ponto que é importante também, cara. Isso tudo que o Roberto falou vamos dizer, é sobre a ótica do passivo, né? Como é que você acessa a sua base potencial de clientes, né? Investidores individuais, pessoas físicas e tudo mais. Só que para poder atrair cliente, você tem que ter do lado do ativo, né, produtos que sejam bacana. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: poxa, se a gente aqui tiver uma ideia de lançar um fundo que a gente acha maneiro, um fundo diferente, tá? Um fundo com uma estratégia diferente, tudo mais, que a gente acha super bacana, mas só a gente acha bacana, vai ser muito difícil a gente captar para ele, né? Porque não é alguma coisa que o mercado está pedindo ou está querendo. Por outro lado, se a gente consegue ler o mercado de uma forma correta, né, e lançar fundos, né, com características que o mercado está demandando, é muito mais fácil a nossa tarefa de chamar clientes. Então, vou dar alguns exemplos específicos, tá? Se você voltar lá para 2009, quando a Vinci foi criada, não existia aquela vertical de infraestrutura. Ela não existia, tá? Existia o Private Equity, mas não existia uma vertical de infraestrutura. Ao longo do tempo, a gente percebeu que existia, quer dizer, que o Brasil é um país que demanda investimento pesado em infraestrutura, investimento privado, na medida em que o BNDES diminuiu de tamanho, o investimento público diminuiu de tamanho, e que tem uma classe de investidores para quais esse tipo de investimento casa muito bem, né? Investidores com um horizonte de investimento parecido com esse tipo de investimento e tudo mais. Então a gente lançou essa vertical sabendo que existe ativos para a gente alocar nela e sabendo que existe um passivo, ou investidores que teriam interesse nessa vertical. Mais recentemente, eu comentei com vocês uma outra vertical nossa nova, né, que é a área de Special Situations, que é aquela que empresta dinheiro para a empresa que está em situação financeira muito complicada, né? Então, é um empréstimo de alto risco, mas com uma taxa muito alta também que compensa esse risco. Essa também é uma vertical que a gente não tinha há 2 anos atrás, ela não existia aqui na Vinci. Se você olhasse aquele gráfico, né, que eu mostrei, naquela aquela tabela que eu mostrei com as nossas verticais, há 2 anos atrás você não veria essa vertical. E, de novo, é alguma coisa que a gente percebeu que faria muito sentido a gente ter, né? É um negócio que está crescendo bastante, é um negócio bastante sofisticado, um tipo de investimento bastante sofisticado, que o Brasil era muito pobre no passado, né? Isso ficava mal e porcamente na mão dos bancos e dos agiotas, né? Aquele agiota mesmo, né? Que fica andando na rua lá, distribuindo, né? Panfletando para te emprestar uma taxa maluca, e a gente viu que o mercado tenderia a uma profissionalização nesse sentido, uma sofisticação, e aí a gente trouxe essa vertical. E aí vai mais uma outra coisa bacana também, que é o seguinte: legal, mas uma vez identificado que faz sentido dessa vertical, que existe cliente para a gente correr atrás para investir nesse tipo de produto, é melhor a gente construir ela do zero aqui na Vinci, ou é melhor a gente comprar ou trazer para cá alguém que já faça isso? A resposta não é única, tá? No caso de infraestrutura, a gente construiu do zero aqui na Vinci. A gente não tinha, a gente alocou capital humano nessa nova vertical, e esse capital humano que criou essa vertical, lançou os fundos, etc. No caso dessa parte de Special Situations foi o contrário. A gente comprou uma empresa, uma gestora, monoproduto, ela só fazia isso, ela não fazia mais nada além disso, e a gente comprou essa gestora e incorporou ela na Vinci, e ela hoje é essa nossa vertical do que a gente chama de Special Situations, tá? Então, o mais importante é a gente ter a capacidade de ler o mercado, saber se existe demanda por capital para a gente poder investir nessa nova vertical, e saber se existe cliente disposto a prover esse capital para a gente fazer o meio de campo. Se tiver as duas coisas, a gente vai lançar mais uma, duas, três, cinco, 10, ou quantas verticais forem necessárias, e que a gente veja que faz sentido.
Bom, muito legal. Luiz, acho que agora eu mesmo tenho uma questão para vocês aqui, se eu puder mandar. Queria saber, vocês falaram um pouco sobre ações, assim, empresas que são mais atacantes, outras que são zagueiros, dependendo do perfil, de investimento de cada uma. Eu queria saber, no momento atual, na conjuntura, que a gente tem uma perspectiva, assim, de juros, abaixar nos próximos 1 ou 2 anos, quais ações vocês veem hoje, ou quais teses vocês identificam, em determinados setores que são os atacantes e são os novos zagueiros do momento? Eu começo aqui, Luiz, depois você me complementa, né? Assim, atacante, a gente está com mais atacantes novos do que os zagueiros são os de sempre, né? Tem um setor que a gente tem, assim, aumentado a exposição, que é o setor de construção de baixa renda, né? A gente falou lá que, assim, pô, não adianta você ter uma demanda grande, assim, você tem que ter algum tipo de diferenciação, e aí um exemplo daquele setor que, tipo, teve booms e não ganhou dinheiro é um setor de construção, mas a gente está investindo em construção apesar disso, né? Você deve estar se perguntando por quê. Porque tem esse subsegmento de construção, que é a baixa renda, aonde a gente vê uma série de barreiras de entrada, né? A gente é, acha que as empresas da baixa renda têm um processo produtivo parecido com o processo industrial, né? Elas têm uma escala muito grande, as margens operacionais elas são um pouco mais apertadas, né, e elas ganham no giro, né, então você tem um controle de custo grande, você tem um processo que gere menos desperdício e tal, faz muita diferença, né, e aí as empresas que são as maiores do país nesse segmento, elas, por exemplo, ao invés de construir as casas usando o método de alvenaria tradicional, elas usam paredes de concreto, né, com formas de alumínio que fazem com que a construção seja mais rápida e que exista, vamos dizer, uma padronização maior, usam mais ou menos a mesma forma para quase todos os lançamentos que fazem, então conseguem ter uma oferta num preço mais baixo para aquele consumidor que, assim, o tamanho da parcela faz toda a diferença se vai caber no bolso ou não dele, né? Então, aqui a gente vê que tem umas 3 ou 4 empresas que têm uma fatia grande do mercado e que um novo entrante tem uma dificuldade em muitas situações. E esse setor está passando por um momento conjuntural muito positivo, né? Porque a gente sabe que a prioridade desse novo governo, e é algo que, na verdade, no final do governo anterior já começou a mudar, é o setor de habitação popular, dado que a gente tem um déficit habitacional aí de quase de 10 milhões de moradias, né? Então você tem uma demanda reprimida muito grande, e para você destravar essa demanda, é muito importante você ter um programa habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, aonde você dá subsídios na hora de comprar a casa, então o governo, na verdade, o FGTS, ele paga uma parcela do valor da moradia e, além disso, ele financia numa taxa muito baixa as parcelas da habitação, né? Então, as últimas mudanças que aconteceram no programa conseguiram aumentar os subsídios, tanto fazendo com que o preço para o consumidor final caísse e a parcela caísse mais ainda, né, o que exponencializou o mercado potencial. Então a gente está vendo as empresas lançando muita coisa, e essas empresas, como a gente falou um pouquinho atrás, elas estão, vamos dizer, num ambiente com uma competição relativamente controlada, né? E elas são num momento onde elas passaram os últimos 2, 3 anos com resultados muito ruins por conta de ter tido uma pressão de custo de materiais, o preço do aço, o preço do cimento subiram muito, e agora a gente está vendo um pouco do reverso da moeda disso, que é o fato
de que a gente está vendo que agora, assim, antes o aço estava em falta, agora está sobrando aço. Então, do lado de custo, o que foi, vamos dizer, um grande detrator, foram surpresas de aumentos de custo muito forte, agora a gente está, assim, colocou de lado essa preocupação. Então, é um momento meio de céu de brigadeiro para essas empresas, e hoje em dia, elas de uma forma conjunta, a gente tem 3 dessas empresas na carteira, elas de forma conjunta hoje representam 8% do fundo, né? Falando rapidinho de zagueiros, assim, aqui os melhores zagueiros aqui que a gente tem são as empresas do setor elétrico, né? Na verdade, no setor de saneamento, a gente tem 3. Uma é Equatorial, que, vamos dizer, é uma constante aqui no fundo, né? É uma participação importante, é 6% do fundo. A gente tem uma posição na Sabesp, que a gente vê aí agora com a mudança de gestão que aconteceu pós a troca no governo do estado, uma gestão mais profissionalizada, que está indo muito mais atrás de ganhos de eficiência e uma chance da empresa ser privatizada nos moldes do que foi a privatização da Eletrobras, ou seja, sem ter um controlador claro, mas sim uma corporation, né, uma empresa onde você tem até acionistas de referência, né, importantes, mas sem ter um cara que seja o cara que sozinho toma as decisões da empresa, né. A gente acha que esse processo pode criar bastante valor, uma vez na iniciativa privada, muitas travas em termos de ganhos de eficiência são destravadas, e uma terceira história dentro do setor de utilities aqui, do setor de elétricas, é a Alupar, que é uma empresa de transmissão de energia, e o modelo de negócio do setor de transmissão de energia aqui possivelmente o modelo de negócio mais seguro que tem na Bolsa, né? As empresas, uma vez que elas estão com uma linha de transmissão pronta, né, elas ganham as linhas de transmissão em leilões de concessões, e aí elas precisam construir, mas uma vez que elas estão construídas, a receita que vem dessas linhas de transmissão não tem nada a ver com a quantidade de energia que passa por elas, mas sim com uma receita regulada que elas recebem dos outros agentes do setor, e que ela é uma receita corrigida por inflação no tempo, as margens são muito altas, o que faz com que a empresa, pós a construção do investimento, sejam grandes geradoras de caixa com muita previsibilidade. Boa, perfeito. Marcelo Antoni mandou uma pergunta aqui, gostaria de abrir o microfone para falar? Então a gente pode mandar aqui mesmo. Ele perguntou sobre, baseado nessa premissa de incentivo na construção civil, seria uma boa hora de investir em fundos imobiliários como estratégia de médio prazo? Quer falar aí, Luiz? Posso falar. Tipicamente, quer dizer, é mais comum você encontrar fundos imobiliários de ativos performados, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você vai encontrar um fundo de shopping center que já existe, está lá, e que o fundo recebe o aluguel e repassa para os cotistas, né? Ou fundo de galpões, ou fundo de, sei lá, hospital, ou fundo do que for, tá? Não é muito comum no Brasil, lá fora é mais, tá? Mas no Brasil não é muito comum você encontrar fundos que façam o investimento em si. Então, a lógica por trás do racional de investir ou não em fundo imobiliário no Brasil, ela não tem muito a ver diretamente com a lógica de você fazer a incorporação imobiliária, que é a construção, vamos dizer assim, do empreendimento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma construção de baixa renda, como o Roberto comentou, né, tem algumas empresas aí que atuam que são de capital aberto, geralmente a decisão não é ou eu invisto nessas empresas ou eu invisto num fundo imobiliário, né? São coisas que não se conversam muito bem, tá? O Roberto comentou aí sobre a lógica do investimento na empresa de incorporação imobiliária,
Então, vou falar um pouquinho da lógica de investimento nos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, como eu comentei, eles são geralmente fundos de renda, né? São fundos que já têm ativos performados, né? Já está construído e que alugam para terceiros que pagam aluguel, o fundo recebe aluguel e geralmente repassa praticamente tudo para os seus cotistas, pagando um dividendo, né? Ou como se fosse um dividendo. Então, é uma lógica mais de renda fixa. Então, ela conversa mais com o nível e movimento da taxa de juros real do que com a lógica por trás da incorporação imobiliária. É óbvio que você diz, mas o juros real, os juros impacta a incorporação também, né? Quer dizer, quanto maior os juros, menos você incorpora, porque o cara que vai comprar um apartamento tem que se financiar por um prazo muito longo, um juros muito alto, ele não tem capacidade e não compra. Então, assim, é óbvio que do ponto de vista macroeconômico as coisas meio que se conversam, mas são lógicas muito diferentes. A lógica de investimento ou não num fundo imobiliário do que numa empresa de construção, né? Tipicamente numa incorporadora. Tá? O fundo imobiliário muito mais ligado no nível de juros real e a incorporadora ligado aos incentivos naquele momento para a incorporação imobiliária ou não. Tá? Não é geralmente um ou outro, não. Tá? São estratégias muito, muito diferentes. Beleza, Marcelo, você tá com a mão levantada ainda? Você tem mais alguma dúvida? Queria fazer uma nova pergunta, então eu queria agradecer pelo esclarecimento aí, assim, né, que são estratégias diferentes. E daí, agora, assim, perguntando então sobre vocês, se até eu vi que vocês têm a área de real estate, e se geralmente essas aplicações, a maior parte delas são no mercado nacional, ou também, não sei qual seria o peso, no caso, também em outros mercados, então offshore. Mas deixa você está falando especificamente em real estate ou... Em real estate. Tá, não, tipicamente local, tá? Em termos de ativos, vamos dizer assim. Né? Vamos falar de ativo, vamos falar de passivo também, vamos falar de real estate, vamos falar das outras segmentos de negócio. Se você pegar os ativos em que os fundos da Vinci investem, em todas aquelas verticais, eles são prioritariamente ou quase 100% ativos localizados no Brasil, tá? Não vou dizer que é 100%, mas é quase 100%, tá? Então, basicamente a gente tem os ativos dos fundos em que a gente investe localizados no Brasil, tá? No lado do passivo, isso não tem que ser casado, né? Quer dizer, o passivo é aquele investidor que está disposto a prioritariamente investir em ativos brasileiros, né? Porque ele sabe que os ativos dos nossos fundos são basicamente investidos no Brasil. Então, tem uma série de investidores estrangeiros que, eventualmente, a gente tem aqui na própria área de ações, que são investidores estrangeiros que investem nos nossos fundos, porque eles estão buscando alguma exposição em ativos tipicamente brasileiros, né? Então, do lado do passivo, a gente procura qualquer investidor. Tá? Então, a área de real estate, por exemplo, tem investidores importantes estrangeiros. A nossa área de fundos de ações, nós temos um investidor muito importante estrangeiro também. Mas tanto a área de real estate como nós, como todas as outras áreas da Vinci, investem prioritariamente e quase exclusivamente, mas não exclusivamente, de novo, mas quase exclusivamente em ativos localizados no Brasil. Tá? Boa, fechado? Acho que é isso aí, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, encerramos aí também no limite do tempo, já 1h30 de palestra, mais dúvidas. Acho que o papo foi bem interessante aqui. Gostaria de agradecer novamente Luiz Otávio e Roberto pela presença aqui representando a 20 Partners no nosso evento. E é isso, fica o nosso agradecimento aqui. Legal, a gente do nosso lado aqui, poxa, super sempre bacana pra caramba a gente conversar com vocês, a gente tem buscado bastante bater papo, poxa, com quem a gente pode, é super legal mostrar aqui um pouco do nosso trabalho e ver se a gente, pô, parece aí, puxa, atrativo aí para vocês estarem, se a gente tiver algum processo aí de estágio, alguma coisa, a gente espera estar recebendo aí currículo para estar avaliando. Então, poxa, super, super legal aí ver o interesse de vocês e tomara que isso alguma vez lá na frente materialize em alguma coisa legal que a gente faça junto, né? Fechou, legal. Inclusive, a 20 está com o processo aberto de estágio agora, se quiserem compartilhar algum link ou no site de vocês mesmo, LinkedIn.
Na verdade, cara, o que acontece? Quem coordena toda essa parte é a Camila, né? A turma lá do Recursos Humanos, né? A gente não coordena isso diretamente. Então, eu te confesso que a gente até sabe da nossa área, mas eu não sei te dizer exatamente hoje na 20 se tem processo de estágio aberto, para que área é. Eu confesso que essa informação a gente não tem, mas a Camila é a pessoa para vocês estarem conversando. Perfeito. Em todo caso, pessoal, a gente está recebendo currículos também pelo nosso site da Liga. Entra lá, Liga FEA USP, é o site, entra na aba de Meet the Market e tem lá para vocês subirem o currículo. Depois a gente manda para todas as casas aí que compareceram no nosso evento. E aí vocês estão recebendo oportunidades direto no e-mail de vocês também depois. Mas só para dar um spoiler aqui, eu acho que muito provavelmente aí na nossa área teremos aí um processo seletivo e a gente conta aí, vamos dizer, com a participação de vocês. Vai ser um maior prazer ter vocês aqui é, interagindo com a gente e, quem sabe, trabalhando com a gente aqui no dia a dia. E deixar também aqui o meu agradecimento, estamos à disposição aí. Foi um prazer falar com vocês. Perfeito, obrigadão, pessoal. Valeu, abraço, tchau, Tchau, tchau. tchau.